Não tem como a gente fechar os olhos e fingir que não existe racismo em pleno 2023, né? Claro que existe. Talvez em menor escala do que antigamente, mas ainda está longe, né, de ser o ideal de uma civilização perfeita. No futebol, o maior esporte do mundo, esse crime, por incrível que pareça, ainda é muito visto, né? E o pior é que quase sempre os culpados saem impunes. Bom, recentemente uma estrela brasileira, já vem sofrendo com isso, lá na Espanha por sinal, sofreu mais uma vez esse crime, né? E esse caso parece que repercutiu bem mais do que os outros. Felizmente, né? Tava na hora já de algum caso tomar uma proporção maior. O Vini Júnior. Só que o jogador ele já sofre com isso basicamente desde quando ele chegou ao Real. E o pior é que no campeonato espanhol mesmo, outros brasileiros já sofreram também por conta dessa intolerância de alguns torcedores. Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês tudo sobre o caso que aconteceu, né, de racismo aí, envolvendo um dos melhores jogadores do mundo, né, da atualidade, o Vinícius Júnior. Eu sou o Marcelo Milos. Fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O mundo inteiro ficou comovido, eu diria, quando o atacante do Real Madrid, né, e da seleção brasileira, o Vinícius Júnior, ele foi vítima novamente de ofensas raciais aí durante a partida válida pelo Campeonato Espanhol contra o Valência, nesse último domingo. Os insultos eles começaram no início do segundo tempo, quando torcedores do Valência atiraram uma bola no campo, atrapalhando uma jogada de ataque do Real Madrid, fazendo aquela famosa cera, já que o time da casa estava vencendo o jogo. Com a partida paralisada, nitidamente é possível ouvir parte do estádio gritando em castelhano mono, que significa macaco em português. O brasileiro ficou bem pistola e com razão devido à situação e chegou a inclusive apontar um torcedor em específico, que ao que parece, além de gritar ofendendo um atleta, ainda estava imitando os trejeitos de um macaco. O que aconteceu? Ele me chamou de macaco. Ficou fazendo gesto pra mim. Ele imitando macaco, porra. Isso não se faz, não. Seu racista de merda. Some daqui. Além disso, o Vini começou a pedir para o árbitro fazer alguma coisa, né? O mínimo que deveria ter feito era parar o jogo, suspender o jogo ali. Pegar o desgraçado do torcedor que estava fazendo isso aí e punir ele, para servir de exemplo para os demais. Porém, o máximo que aconteceu foi que a partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos, com o locutor do estádio pedindo o fim dos cânticos racistas aí, para que o jogo não fosse suspenso. O jogo retornou, mas o clima já estava hostil demais. Depois disso, o atacante brasileiro, que já estava com a cabeça a mil, ainda foi expulso do jogo por conta de uma briga com os jogadores do Valência. Parece que a perseguição contra ele veio até mesmo dos árbitros, né? Principalmente dos que estavam no VAR. Já que eles só mostraram para o juiz a parte ali da agressão, né, na hora da revisão do lance, o Vinícius Júnior batendo e não ele tomando um mata-leão do adversário. Esse árbitro do VAR, inclusive, foi até suspenso pela La Liga. O pós-jogo. Bom, devido a tudo isso que aconteceu na partida, o atacante resolveu demonstrar mais a sua insatisfação com o que aconteceu naquela tarde, né? Ele rasgou o verbo mesmo. Reclamou principalmente da falta de ação da Liga Espanhola em punir episódios de racismo e afirmou que seguirá forte na sua luta aí contra esse crime tão terrível. Na sua conta do Twitter, o Vini acentuou que não era a primeira vez que algo desse tipo acontecia e que a Liga, né, achava até normal coisas desse tipo, o que é um absurdo para se pensar, né? O técnico do Real Madrid, o Carlo Ancelotti, em sua entrevista coletiva pós-jogo, ele só quis falar sobre o caso de racismo contra o Vinícius Júnior. Engraçado até que a repórter tenta perguntar para ele do jogo, o jogo, não sei o que. E aí ele falou, cara, não tem jogo. Não tem que falar do jogo, né? Aconteceu uma parada aqui grave, a gente tem que falar sobre isso. É excelente a atitude dele, por sinal. Digo que se queria continuar a jogar, porque ya el hecho que penso que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, não me parece bem. Atletas de todo mundo, incluindo os companheiros de seleção brasileira, né, o Neymar, Richarlison, foram às redes sociais prestar solidariedade ao atacante, fora o apoio que ele vem recebendo da imprensa, né, do povo brasileiro também em geral. Mas infelizmente parece que a imprensa espanhola não acha muito isso. É claro que a gente não pode generalizar, mas é fácil você achar jornalistas espanhóis que acabam colocando a culpa de tudo isso no atleta. Dá pra acreditar? A imprensa espanhola tá indo contra o Vinícius Júnior. Fala que é uma vergonha o que ele tá fazendo, que isso não é coisa de esportista e tal. Eles estão ressaltando muito a história que ele fez da segunda divisão pros caras, né? Ele teria provocado... vai se fuder. E mais, né? O próprio presidente da La Liga está tentando colocar panos quentes na polêmica. É vergonhoso. Como comentei, na fala do Vini, esse não é um caso isolado contra ele lá na Espanha. Mais de 10 ataques contra o Vini na Espanha.
Sempre que acontece isso com um jogador lá no Real, muitos dizem que é um caso isolado, coisa de um torcedor ou outro, mas o fato é que desde 2021, Vini Júnior já foi alvo de pelo menos 10 ataques racistas. Ele compartilhou em suas redes sociais um compilado de vídeos de 6 dos 10 ataques que sofreu na Espanha entre 2021 e este ano. Ou seja, há pouco tempo, né? 2021, a gente tá em 23, é bastante coisa, né? Não tem como você falar que é caso isolado. No texto, junto com a postagem, ele escreve, abre aspas, a cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável, e foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos, tudo registrado. Pesado, né? O que deixa o jogador ainda mais pé da vida é a falta de punição. Como ele próprio também citou no texto, você não vê um jornal expor o nome de algum desses criminosos em suas publicações, não vê os patrocinadores do campeonato cobrando alguma posição mais séria da La Liga, algum clube sendo punido. Parece que ninguém tá muito ligando aí, né, pra esse caso. Na verdade, a única coisa que eles fazem é ficar colocando notinhas aí, comunicados, né, não ao racismo, blá blá blá, né, tipo aquele lá, né, roubar não, roubar é errado, corrupção é errado, sabe? Não serve pra nada isso aí, né, basicamente não serve pra nada. Vai lembrar que lá na Espanha já teve um ato de racismo também que deu bastante repercussão e que também foi contra um atleta brasileiro, né, em abril de 2014, o lateral brasileiro do Barça, o Dani Alves, ele foi vítima no campo do Vila Real. Pouco antes de bater no escanteio, jogaram ali uma banana na direção dele. Ele foi, frio na hora até, né? Foi em direção da banana, descascou a fruta ali, deu uma mordida como uma forma de protesto ali, né? E continuou jogando ali como se nada tivesse acontecido. Enfim, quase 10 anos depois disso, os casos continuam se repetindo e já tiveram vários outros. Parece que finalmente, depois desse último caso com um jogador do Real, as autoridades resolveram tomar algumas providências. Saiu a notícia nessa terça-feira de que 7 pessoas foram presas por conta dos atos racistas contra o Vini, sendo que 4 torcedores estão envolvidos, não nesse último caso contra o Valência, mas sim em um onde eles enforcam um boneco com a camiseta do atleta em uma ponte. Olha que filha da putice do caramba, né, velho? Mas pra vocês verem, né, no mesmo dia, 3 dos 7 já tinham sido liberados. Bom a gente deixar claro que isso não ocorre apenas na Espanha, apesar de ali nesses países europeus aí parecer ser mais frequente, né? Mas infelizmente acontece em outros países também, inclusive a gente tem caso aqui no Brasil, tá? Mas o vídeo de hoje é mais para falar do drama que o Vinícius Júnior anda passando por lá desde que praticamente quando ele chegou. Até dizem que talvez ele queira mudar de país, jogar em outro clube, que seria uma grande perda para o Real, né? Já que o brasileiro hoje é sem dúvidas um dos melhores jogadores do mundo. Mas aí, qual que é a sua opinião referente a tudo isso? O que você acha que as autoridades aí, a Liga Espanhola, eles poderiam fazer para tentar impedir esses ataques? Cara, pra mim, é muito claro o que tem que ser feito, tá? Eu acho o seguinte, assim, é um crime. Isso é um crime e o criminoso, ele só para de cometer o crime quando ele sabe que ele vai se foder. Ele sabe que a punição dele não vai valer a pena ele cometer aquele crime. É só assim que o cara sossega, velho. Não adianta. Ah, esse cara, ele vai parar de ser um desgraçado se não tem uma caralhada de câmera no estádio, pegar o cara, porque tem imagem desses caras, é fácil identificar esses caras. Não precisa pegar todo mundo não, pega uma meia dúzia lá pra servir de exemplo, multa altíssima pra um desgraçado desse, trabalho ali comunitário, preso, punição pro próprio clube também. Tem que punir também pra poder incentivar os próprios jogadores a fazerem campanha contra isso aí. Então assim, tá recorrente ali em tal clube ali, os torcedores, impede esse desgraçado de entrar nos próximos jogos, talvez até pra sempre, até não entrar em jogo mais nenhum, entendeu? De estádio assim, e se não der, pune o clube também, cara. E aí já era, mano. Vai acabar. O que falta é coragem desses caras de começarem a aplicar de verdade ali, punições mais severas. Porque aí acaba, mano. Eu tenho certeza que acaba. Porque o desgraçado do criminoso, ele só para de fazer merda, ele só para de cometer o crime quando ele sabe que ele vai se muito. E ele sabe que lá ele tá sendo gravado, ele sabe que tem prova contra ele, ele sabe que ele vai se ferrar. O que acontece é que não acontece nada, né? O que acontece é que não acontece nada. Então ele se acha no direito de fazer esse tipo de ofensa aí contra os jogadores, entendeu? Então, pra mim é claro o que tem que ser feito, sabe? Só resta alguém com culhão pra começar a fazer isso aí, né? Porque daí eu tenho certeza que acaba, tenho certeza. E aí você pega esses caras aí como exemplo, dá uma punição ferrada nesses caras aí e o próximo que pensar em... Porque esses caras não são loucos, não. Esses caras não são loucos. O próximo que pensar em proferir alguma ofensa racial, ele, mano, não vou fazer. Ah, mas ele vai estar ainda vai ser racista. Ele vai ser racista dentro dele lá. O que ele não pode é ficar externalizando isso aí.
Se ele é um desgraçado de um racista lá com ele sozinho lá, cara, isso aí, mano, felizmente não tem como você fazer muita coisa, né? Mas impedir que o cara fica fazendo essas palhaçadas num campo cheio de câmera, isso aí é simples fazer. É simples fazer. Ferrar o cara desse aí é muito simples. O que falta parece que é falta de vontade mesmo das autoridades, dos clubes aí, né, da Liga Espanhola, de fazer isso aí de fato acontecer, né? Bom, essa aí é a minha opinião. O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.